Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Câmara Municipal de Goiânia, damos as boas-vindas a todos nesta sessão especial, em comemoração aos 46 anos do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas SEBRAE, proposta pelo presidente André Azeredo. Para presidir a mesa desta sessão especial, convidamos o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Goiânia, vereador André Azeredo. Para compor a mesa, convidamos o secretário de Estado da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e conselheiro do SEBRAE, senhor Tito Souza do Amaral, neste ato representando o excelentíssimo governador do Estado de Goiás, José Hélito de Figueiredo Júnior. Superintendente do SEBRAE Goiás, senhor Igor Montenegro Celestino Otto, neste ato, representando os homenageados da noite. Senhor Marco César Chaú, vice-presidente da FEComércio, neste ato, representando o presidente, senhor Marcelo Baiocchi. O senhor Carlos Henrique de Melo Coy, primeiro diretor do SEBRAE. O diretor técnico do SEBRAE, senhor Wanderson Portugal Lemos. Com a palavra o presidente para a declaração de abertura dessa solenidade. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaramos aberta essa sessão especial em comemoração aos 46 anos do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas SEBRAE em Goiânia, em reconhecimento à relevância do trabalho desempenhado pela instituição na geração de empregos, no empreendedorismo e no desenvolvimento de nossa cidade. Convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional, que será interpretado pelo coral Vozes de Goiânia, conduzido pelo maestro Gilberto José de Araújo. Ouviram Ipiranga
Em tempo, gostaria de convidar para compor a mesa o senhor Pedro Alves de Oliveira, presidente da FIEG e presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE. Teremos neste momento a apresentação de um vídeo institucional sobre o trabalho desenvolvido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Goiânia. O SEBRAE oferece produtos, serviços e conhecimento atualizado para alavancar os seus negócios. Desde os primeiros passos para começar bem, até o momento de promover novos saltos no mercado, o SEBRAE está sempre com você. Em todo o estado de Goiás, são mais de 40 pontos de atendimento, com ampla oferta de cursos, palestras e consultorias em diversas áreas. Por que não montar uma fábrica em Goiás, já que não tem uma fábrica goiana de esmaltes? E através de uma missão na Itália, que foi subsidiada pelo SEBRAE, nós conseguimos obter vários conhecimentos em tecnologia. Através desse apoio do SEBRAE, abre a sua mente para você, no seu próprio negócio, construir inovação no seu produto. Então, por causa do SEBRAE, mudou a minha vida. Cursos. Com os cursos do SEBRAE, você vai aprender a encantar os clientes, qualificar a administração e a gestão financeira, aumentar as vendas e o desempenho das equipes, ou começar um novo empreendimento. Jamais imaginei chegar aonde a gente está hoje através de um bordado antigo que eu aprendi com a minha avó aos 8 anos de idade. Então o SEBRAE me ajudou a desenvolver coleção, a colocar preço, a questão da embalagem, a qualidade do produto. Isso foi fundamental para eu me estabelecer no mercado. Eu consigo fazer 3, 4, 5 feiras por ano e isso retorna, porque é o que eu sempre digo, produzir, o artesão produz, mas a gente precisa vender. Consultorias. As consultorias de gestão do SEBRAE levam mais conhecimento para você. Elaborar um plano de negócios, investir com segurança em franquias, organizar a gestão financeira, melhorar os produtos com inovação e tecnologia, preparar sua empresa para o comércio eletrônico e descobrir novas estratégias de venda. Atendimento presencial. No atendimento direto nas unidades do SEBRAE, você tem mais informações sobre abrir uma empresa, conhecer as oportunidades do mercado e as linhas de créditos, aprender a controlar o fluxo de caixa, realizar uma gestão financeira eficiente, comprar bem e aumentar as suas vendas e seus lucros. Quando eu comecei a parte de expansão, quando eu vi que realmente meu negócio estava indo muito bem, eu poderia ter filiais e lojas, então eu procurei o SEBRAE 1 ano e meio atrás e percebi que lá eles tinham sim os cursos de franquias e que os cursos de franquia do SEBRAE são completos, a assessoria que eles dão é completa. Eu vi que todos os palestrantes são palestrantes de alto nível, realmente bem capacitados e que me ajudou muito isso. Estou muito feliz porque foi um sonho que se tornou realidade. Para você que é do campo, o programa SEBRAE no Campo oferece conhecimento para aprimorar as práticas de fabricação, aumentar a produção e elevar as vendas. Nós decidimos sair da agricultura convencional e ir para a agroecológica porque é um alimento saudável, que eu quero bem para minha família e para aquelas pessoas que estão comprando os nossos produtos. O SEBRAE nos ajuda na comercialização desses produtos na feira, capacitando nós, dando cursos, fazendo seminário, rodadas de negócio. O SEBRAE ajuda muito. É através do SEBRAE que a gente vai para frente. Com apoio e parceria, a gente vai mais longe. Vem pro SEBRAE que o seu negócio vai. Convidamos o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, vereador André Azeredo, autor da proposta de realização desta sessão especial, para fazer o seu pronunciamento. Boa noite a todas. Gostaria de saudar o senhor Tito de Souza Amaral, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e conselheiro do SEBRAE, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Estado, José Hélito de Figueiredo Júnior. Leve nosso abraço a ele, doutor Tito. O governador tem sido um grande amigo desta casa. Saudar o superintendente do SEBRAE, o senhor Igor Montenegro Celestino Otto, neste ato representando os homenageados da noite.
Na verdade, o Igor hoje, juntamente com o Wanderson, representam a família do SEBRAE. Seja bem-vindo a essa casa, Igor. Dr. Pedro Alves de Oliveira, presidente da FIEG e presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE. Uma pessoa formidável e que tem sido de suma importância para o desenvolvimento de nossa cidade e nosso estado. O senhor Carlos Henrique de Melo Coy, primeiro diretor do SEBRAE. Seja bem-vindo. O senhor Marco César Chaú, vice-presidente da FEComércio, neste ato representando o senhor Marcelo Baiocchi. Dê o nosso abraço ao doutor Marcelo. Diretor técnico do SEBRAE, Wanderson Portugal Lemos, um grande amigo. Demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. Eu vou pedir a compreensão de todos. Essa é uma noite muito especial e são vários os amigos aqui presentes e vários muito importantes. Não apenas para mim, para meu coração, mas para a sociedade goiana, a sociedade goianiense. Então, eu não cometerei o equívoco de citar um ou alguns e, porventura, esquecer outros. Então, sintam-se todos efetivamente abraçados. Senhoras e senhores, boa noite, sejam bem-vindos a esta Casa de Leis e ao do povo de Goiânia. Saúdo com carinho e admiração nesta sessão especial em comemoração aos 46 anos de serviço do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, em Goiás, todos os membros desta honrada instituição, na pessoa do seu diretor superintendente em Goiás, meu amigo Igor Montenegro Celestino Otto. Nossa singela homenagem ressalta o trabalho desempenhado por vocês, pelo SEBRAE, no auxílio àqueles que querem empreender e no incentivo ao crescimento econômico e inovação. Entregaremos uma singela homenagem a todos aqueles que serão agraciados nesta noite com diplomas de honra ao mérito. São todas pessoas especiais que atuaram e ainda atuam no SEBRAE e deram sua inestimável contribuição para um serviço que engrandece nossa cidade e o Brasil. Devo dizer, já no início, que estou duplamente em casa aqui hoje, como membro do Legislativo Municipal e também do SEBRAE. Sou colaborador há pouco tempo, mas sou colaborador efetivo do SEBRAE. O sentimento de alegria, gratidão e pertencimento esta noite está muito forte em meu coração. Para destacar a importância do SEBRAE e do empreendedorismo, quero tratar de números que me entristecem, preocupam e que aumentam a minha responsabilidade como político e legislador. E sei que são números que impulsionam a todos aqui a desenvolver cada dia mais um melhor trabalho em prol de nossa sociedade. Dados do IBGE divulgados na semana passada apontam que no Brasil, de 2016 a 2017, o número de pessoas que sobrevivem com R$ 406 por mês passou de 52 milhões e 800 mil pessoas para 54 milhões e 800 mil pessoas. A extrema pobreza também aumentou. Em 2016, 6,6% da população brasileira, equivalente a 13 milhões de habitantes, sobrevivia com menos de R$ 140 por mês. Em 2017, esse número subiu para 15 milhões, vivendo em extrema pobreza. E mais, esse cenário gravíssimo atinge em cheio também crianças e jovens. O IBGE apontou que, em 2017, 12,5% da população brasileira de 0 a 14 anos vivia na extrema pobreza e 43% na pobreza. Isso significa que mais de 5 milhões de habitantes de 0 a 14 anos na extrema pobreza, o equivalente a quase a toda a população da Dinamarca. Significa que 18 milhões e 200 mil pessoas no Brasil, o equivalente de 0 a 14 anos na pobreza, o equivalente a pouco mais do número de habitantes do Chile. Os números se embaralham na cabeça da gente, mas o fato simples e claro é que são dados terríveis e que indicam que o presente é muito doloroso para milhares de brasileiros e o futuro da nação está gravemente ameaçado porque milhares de crianças e jovens estão vivendo à deriva. Existem programas sociais e políticas públicas dos governos que amenizam esse quadro e auxiliam muito a mudarem o jogo em suas vidas, mas ainda é insuficiente. Além das reformas estruturais e outras iniciativas, defendo a educação de qualidade, a melhora nas condições de mercado, a criação de oportunidades de trabalho e o aumento da formalização como saídas para essa realidade. Por outro lado,
há também algumas boas notícias, especialmente aqui em Goiânia, Igor. A expressiva geração de empregos em nossa cidade em 2017, em plena crise nacional, foi uma prova da força empreendedora dos goianienses, da pujança do setor produtivo local e de algumas ferramentas de modernização implementadas pelo setor público e também pelo bom trabalho feito pelo SEBRAE. Essa geração de empregos foi apontada por um levantamento do portal Trabalho Hoje, divulgado em janeiro deste ano. O estudo mostrava que Goiânia era, proporcionalmente, pelo número de habitantes, a capital que mais gerou empregos no país no ano passado. Nossa cidade gerou quase a metade do montante de empregos criados em São Paulo em 2017, que foram 9.871. E aquela metrópole é muito maior, mais populosa e com muito mais indústrias e empresas do que a nossa querida capital. Goiânia, diferentemente da capital paulista, que tem mais de 12 milhões de habitantes, possui apenas 1,5 milhão de pessoas. Portanto, os nossos números, todos esses números e tantos outros, e pelo que vemos ao redor do Brasil, em Goiânia, defendo vigorosamente, cada vez mais, educação e empreendedorismo. E para citar outros números, enfatizo dados do próprio SEBRAE, que apontam que em todo o Brasil, 36% da população econômica ativa é de empreendedores. Esse número é gigantesco. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, considerada a locomotiva mundial, apenas 18% da população é considerada de empreendedores. O empreendedorismo corre em nossas veias, está presente na história deste país e das nossas famílias. Por isso, nós, legisladores, e também o Poder Executivo, doutor Tito, temos o desafio e a responsabilidade de dar suporte e apoio para essa brava gente. Nossa cidade desponta no cenário nacional como uma potência em franca ascensão, e a Câmara Municipal está atenta a isso e empenhada em contribuir com a sociedade. Trabalhamos com estudos e planejamento para, através de proposituras, fomentar novos negócios e novas cadeias produtivas e fazer com que o comércio local, o empreendedorismo gerem mais empregos e renda por Goiânia. Nesse sentido, sou um defensor ferrenho de mais e melhor interação entre essa casa e o SEBRAE, entre essa casa e vocês. Já disse e repito, sempre que algum projeto do SEBRAE, dos empreendedores, do setor produtivo, doutor Pedro, estiver necessitando de regulamentação e do aval do Legislativo Municipal, estaremos prontos para discutir em conjunto pelo bem de Goiânia e dos goianienses. O SEBRAE possui a expertise nessa área e não há órgão com maior conhecimento para fomentar o empreendedorismo em Goiás. Isso está demonstrado na postura proativa de levar informações e inovações a quem precisa. E em momentos de dificuldades econômicas, como o que atravessamos agora, que precisamos, mais do que nunca, fortalecer e orientar o espírito empreendedor que move tantos goianienses e goianos. Esse é mais um desafio que compete também a nós, legisladores, e a todos do SEBRAE. Por tudo isso, e por muitos outros motivos que me levariam a falar horas a fio, que o SEBRAE é uma engrenagem indispensável, forte e confiável para o Brasil, para Goiás, e em especial para Goiânia, e para cada um de todos nós. O SEBRAE é uma entidade privada sem fins lucrativos, um serviço autônomo como o SENAI e o SENAC. Ele atua capacitando e promovendo e desenvolvendo os micro e pequenos negócios no Brasil desde 1972, para estimular o empreendedorismo, possibilitar a competitividade e a sustentabilidade nesses empreendimentos. Em Goiás, o órgão está presente em 41 municípios. O SEBRAE celebra 46 anos de existência neste ano. São mais de 4 décadas fortalecendo o empreendedorismo e acelerando a formalização da economia em sólidas parcerias com setores público e privado, com programas de capacitação, acesso ao crédito, estímulo ao associativismo, feiras e rodadas de negócios. O serviço tem sido um braço forte para o empreendedor que pretende abrir seu primeiro negócio e para as pequenas empresas que já estão consolidadas e querem crescer nos nossos 27 estados brasileiros e também exportar. O SEBRAE atua também oferecendo consultorias e assistência técnica e promovendo cursos e seminários para pequenos negócios de todos os setores. O SEBRAE é forte em todo o Brasil
e quero ver cada vez mais forte, em especial na nossa querida Goiânia. Não vou relatar aqui toda a história do Sebrae, porque tenho certeza que o Igor, com muito mais propriedade, o fará em breve, no seu discurso. Todavia, quero apenas destacar que em 9 de outubro de 1990, o Sebrae, que na época era escrito com C, foi transformado em Sebrae com S, e foi desvinculado da administração pública, e transformou-se em uma instituição privada, sem fins lucrativos, mantida por repasse das maiorias empresas do país, proporcionais ao valor de pagamento das suas folhas de pagamento. Vejo que, neste momento, de fato, Igor, Wanderson e demais colaboradores, foi o momento em que os legisladores tiveram a sabedoria de dar a verdadeira autonomia e o fortalecimento necessário para que o Sebrae pudesse, ao longo dos últimos anos e décadas, se fortalecer e, acima de tudo, mostrar a sua importância na geração de emprego, desenvolvimento e no empreendedorismo de nossa cidade e do nosso país. A partir daí, o que já era forte tornou-se ainda maior e ajudou na criação e desenvolvimento de milhares de micro e pequenos negócios por todo o país. Eu digo que, assim como milhares de brasileiros, eu tenho orgulho do Sebrae e muita gratidão, respeito, admiração por ser essa instituição apaixonada pelo Brasil, apaixonado por sua gente e por este solo sagrado. O Sebrae está aí, está aqui, firme, forte, neste momento do qual precisamos muito dele. E eu me coloco aqui, como cidadão deste país, como presidente do Poder Legislativo goianiense, como vereador por Goiânia e como entusiasta de uma cidade moderna e acolhedora para todas as pessoas, como defensor deste serviço indispensável para o nosso país. Parabéns ao Sebrae, parabéns aos servidores, colaboradores e parceiros do Sebrae. Parabéns ao Goiás, à Goiânia e ao Brasil por ter vocês fomentando e desenvolvimento da nossa nação. Meus parabéns a todos vocês. Boa noite, obrigado. Agora teremos uma apresentação musical com o coral Vozes de Goiânia, conduzido pelo maestro Gilberto José de Araújo, que nos brindará com a música Sabiá, de Chico Buarque e Tom Jobim.
Nós convidamos a colaboradora do SEBRAE Goiás, Maria do Rosário Marques, para falar em nome dos servidores e dos ex-servidores do SEBRAE. Cumprimento o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o excelentíssimo vereador Andrei Azeredo e demais vereadores aqui presentes, o senhor Tito Amaral, aqui representando o governador José Hélito, o nosso presidente do Conselho Deliberativo Estadual, Pedro Alves de Oliveira, e demais conselheiros aqui presentes, os diretores Igor e Wanderson, e ex-diretores do SEBRAE, que é muito bom vê-los aqui presentes, e ex-presidentes de conselhos também estão aqui, senhores empresários, meus colegas de trabalho, e os meus ex-colegas, né, que já saíram, já estão com uma vida boa, né, curtindo. Daqui a pouco eu também vou estar aí do lado de lá. Os nossos consultores credenciados, os nossos familiares, senhoras e senhores, e os nossos empresários também, que eles estão aqui representando, que é a nossa força, né, de trabalho, o nosso motivo de existir, são vocês, empresários de micro e pequena empresa. Bem, pessoal, eu sinto-me honrada de estar aqui, né, nesta homenagem ao SEBRAE pelos 46 anos. Instituição que eu tenho muito orgulho de pertencer, empresa com uma missão nobre, talvez seja a empresa com a missão mais nobre, né, do país, seja o SEBRAE, porque a gente alavanca, né, os pequenos negócios, as nossas soluções, os nossos serviços, eles proporcionam que os empresários cresçam, né, os empreendedores, e eu sinto muito honrada e orgulhosa de fazer parte dessa empresa. E a gente oferece várias soluções para quem quer iniciar o negócio e para quem já possui o negócio. Eu tenho 29 anos de casa, gente, e já passei por várias áreas do SEBRAE. E quando eu comecei a minha carreira, o diretor da época era o Carlos Henrique Coy, que está aqui na mesa, e a minha primeira colega de trabalho foi a Adriana Machado, que me recebeu com muito carinho, e naquela época era o balcão do empresário, e eu iniciei no atendimento. Então, eu tenho orgulho de dizer para todos vocês que eu comecei na base, que é atendendo os empresários. Foi com eles que eu aprendi e que eu me desenvolvi profissionalmente. Que a gente aprende com a dúvida do outro, e a gente estuda mais, a gente pesquisa para poder se desenvolver profissionalmente. E depois, uma das causas também que a gente fez o SEBRAE alavancar bastante e se fortalecer no Estado foi com a interiorização. E eu, a Nívia, que está aqui, que era advogada da época, e o Átila, nós fomos inaugurar as primeiras unidades do SEBRAE no interior. E eu lembro que a gente chegava lá, né, Nívia e Átila, a gente era muito bem recebido, né, pelo município. Chegávamos com um carro e as pessoas já abordavam a gente, querendo saber onde é que a gente ia inaugurar o SEBRAE. Então, isso era uma coisa que nos fortaleceu muito e que nos deixou muito honrados. Então, a gente via que, quando o SEBRAE entrava no município, através do balcão SEBRAE, que isso já foi em 93, que a gente começou a inaugurar, isso fortalecia muito, né, o empresariado local, e a imagem do SEBRAE foi se consolidando cada vez mais. Então, isso foi muito bacana, isso foi muito grandioso, foi um trabalho excelente para nós, do SEBRAE, participar da interiorização. E, para não delongar muito, e tenho muitas histórias para falar, a Cora Coralina tem uma frase que eu gosto muito, que é: o saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. E podem ter certeza, a gente aprende muito com as pessoas que estão iniciando os pequenos negócios, porque elas passam bastante sabedoria para a gente,
que é o conhecimento que ela tem, e nos faz crescer e desenvolver produtos e soluções para que elas se desenvolvam e cresçam, que esse é o nosso objetivo, que os empresários de micro e pequena empresa, eles se fortaleçam, se prosperem, gerem bons negócios, gerem empregos, né, que é a pequena empresa, são geradoras de empregos, e a gente tem certeza que o nosso papel é fundamental para isso. Boa noite a todos, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. Convido, neste momento, o superintendente do SEBRAE, senhor Igor Montenegro Celestino Otto, para falar em nome dos homenageados. Boa noite às senhoras, boa noite aos senhores. Desejo a todos uma noite de homenagens muito especial e muito marcante. Antes de mais nada, gostaria de agradecer, em nome do SEBRAE, essa homenagem ao presidente dessa casa, essa Casa de Leis, mas, antes de tudo, essa Casa do Povo, a Câmara Municipal de Goiânia, essa casa que representa a expressão da vontade popular. Andrei Azeredo, nosso querido amigo e colega do SEBRAE, que teve uma iniciativa brilhante de promover essa noite muito especial. Andrei, que é esse jovem político que tem um mandato já pujante, né, já iniciou de pé direito aqui nessa casa, já presidindo essa casa, e que tem um futuro brilhante pela frente. É um profissional altamente reconhecido e que nos honra muito em fazer parte da equipe de colaboradores do SEBRAE. Então, nós gostaríamos de agradecer muito e parabenizá-lo por essa iniciativa brilhante de fazer essa homenagem tão especial a essa instituição tão importante para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso estado. Então, meus cumprimentos a você. Eu também gostaria de cumprimentar um amigo, eu já tinha feito um cumprimento para ele hoje, participamos de um outro evento mais cedo, o amigo e colega de faculdade, o Tito Amaral, que representa nesse ato o excelentíssimo governador José Elton, que é secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Goiás, também ex-promotor de justiça, profissional brilhante, muito inteligente, muito competente, e que está agora emprestando a sua competência na área executiva do governo de Goiás. Então, receba os nossos cumprimentos, as nossas saudações, e também transmita ao governador José Elton nosso mais profundo agradecimento por todo o trabalho que tem feito para o fortalecimento do empreendedorismo em nosso estado. Também quero agradecer o nosso presidente Pedro Alves de Oliveira, nosso amigo, companheiro de longa data, mais de 20 anos somos amigos, ele que tem uma das mais belas páginas da história do empreendedorismo goiano, um menino que chegou bem jovenzinho aqui em Goiânia, e trabalhando com seu esforço, com a sua dedicação, montou seu pequeno negócio e se transformou num dos grandes empresários do nosso estado. A sua história é inspiradora, Pedro, e a sua trajetória de vida também em favor do outro. Dedicou grande parte da sua vida ao classismo para fortalecer o empreendedorismo em nosso estado e em nosso país. Receba também o nosso agradecimento e também a nossa homenagem especial aqui. Eu quero também cumprimentar o meu colega Wanderson Portugal Lemos, ele que há 8 anos é diretor técnico do SEBRAE, foi reeleito para mais um mandato de 4 anos, funcionário da casa há mais de 20 anos. 20 e quantos, Anderson? 20 e poucos. E que tem feito um trabalho excepcional. Eu não canso de elogiar e parabenizar o Wanderson pelo trabalho que tem feito em favor de todo o segmento empreendedor do nosso estado. Você também, Wanderson, nos honra muito nessa posição de liderança do SEBRAE, e eu quero aqui render também as nossas homenagens ao trabalho de construção dessa instituição tão importante. Eu quero agradecer também e cumprimentar o nosso querido amigo e líder e empresário Carlos Henrique Coy. Foi o nosso primeiro diretor e liderou o SEBRAE pelos momentos mais difíceis que ele passou, que foi os momentos da constituição
e consolidação dessa instituição. Então, COI, essa homenagem para você e para todos os outros que fizeram parte dessas belas páginas da história do SEBRAE é mais do que merecida. Todas as homenagens que forem feitas ainda serão poucas por tudo que vocês fizeram por essa instituição. Então, também receba o nosso agradecimento e as nossas homenagens, que, por mais singelas que sejam, elas vêm realmente da expressão da gratidão por tudo que você fez e todos os outros companheiros fizeram ao longo desse tempo. Cumprimentar também o empresário Marco Chaú, também amigo de longa data, líder classista, e que, nesse ato, representa a Federação do Comércio do Estado de Goiás, é vice-presidente da Federação do Comércio, e aqui representa a FEComércio. Receba também o nosso carinho, a nossa homenagem, e transmita também ao presidente Marcelo Baiocchi os nossos agradecimentos, os nossos cumprimentos. E continuamos juntos, cerrando fileiras em favor do empreendedorismo. Eu vou seguir o conselho sábio do presidente Andrei, e não vou cumprimentar todo mundo. Tem muitos amigos aqui, todos aqui que eu estou vendo são amigos, e seria injusto se eu deixasse de cumprimentar alguém. Mas eu queria fazer aqui uma saudação a cada um de vocês. Todos vocês são construtores de uma das mais belas histórias da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Então, recebam o meu carinhoso cumprimento e agradecimento. Qualquer um de vocês representaria melhor do que eu o SEBRAE aqui nessa oportunidade, falaria melhor do que eu aqui nessa oportunidade. Então, eu aceito humildemente essa oportunidade de poder representá-los aqui nessa tribuna, porque, reitero, qualquer um de vocês merecia estar aqui nessa tribuna representando o SEBRAE. Então, presidentes e ex-presidentes, conselheiros e ex-conselheiros, conselheiras e ex-conselheiras, servidores, colaboradores e ex-colaboradores, empresários e empresárias, credenciados e credenciadas, todos vocês, familiares, recebam do fundo do nosso coração o nosso mais profundo agradecimento por tudo que fizeram. O SEBRAE nasceu em 1972, mas antes disso, na década de 50, já constava no plano de metas de Juscelino Kubitschek a criação dessa instituição. Mais de 20 anos antes da criação formal do SEBRAE, com C, Juscelino Kubitschek já sonhava com essa instituição. Na década de 60, outras iniciativas começaram a acontecer que prepararam o caminho para o nascimento do SEBRAE. Então, uma série de políticas públicas fomentadoras do empreendedorismo começaram na década de 60 com o BNDE, não tinha nem o S ainda, que era o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, não tinha S ainda, não se preocupava com social, não. E depois, na década de 70, finalmente, o SEBRAE foi criado. Em julho de 72, mais precisamente no dia 17 de julho de 72, foi criado o SEBRAE Nacional. E seguindo nessa esteira de criação dos SEBRAEs nos estados, o Estado de Goiás também foi um dos pioneiros na criação do seu SEBRAE estadual, no dia 11 de dezembro. Então, ontem foi aniversário do SEBRAE. Agora, imaginem, que curioso, né? Qual seria a possibilidade de uma pessoa ter nascido no mesmo dia da fundação do SEBRAE e se tornar diretor superintendente do SEBRAE? Esse foi meu caso, e eu sou muito honrado por isso. O André outro dia estava lembrando isso. Realmente é uma probabilidade bem improvável, mas aconteceu comigo. Eu gosto de acreditar que tem o dedo de Deus nessa história. O André nasceu no dia da fundação do Cifaeg. Eu acho que nós dois estamos no lugar certo. Bom, e aí começa uma das histórias mais brilhantes do nosso país. O SEBRAE com C. Falando agora há pouco ali com o COI, ele relembrando algumas histórias e falando com outros de vocês, essa entidade pode ser considerada uma das entidades fundamentais, uma das entidades construtoras do Brasil
que conhecemos hoje. Muito do que vemos no Brasil hoje, do fortalecimento do empreendedorismo que dá base para o nosso desenvolvimento econômico-social, teve o dedo dessa instituição tão fundamental para a nossa existência. E eu quero dizer também que, ao longo dessa história, o SEBRAE foi mudando de nome, se tornou em 73, um ano depois, CEGEM, que era o Centro Goiano de Assistência Gerencial à Pequena e Média Empresa. Pouco tempo depois, em 75, já se tornou o SEAG. Muitos de vocês aqui que eu vejo entraram na época do SEAG, que era o Centro de Assistência Gerencial de Goiás, e somente em 91 ele se tornou o SEBRAE com S. E durante todo esse tempo, até ele se tornar o SEBRAE com S, ele foi uma instituição com poucos recursos. Ele tinha que gerar, muitas vezes, sua própria receita, porque o que chegava de recurso era muito pouco e não dava para manter o funcionamento da instituição. E para que isso acontecesse, era preciso ser criativo. E o COI me lembra aqui de uma das leis mais importantes para o desenvolvimento econômico do nosso Estado, que foi a criação do Fomentar, a lei que incentivou a industrialização do nosso Estado, depois aperfeiçoada pelo Produzir, foi criada dentro do SEBRAE pelos técnicos do SEBRAE. Foram os técnicos do SEBRAE que criaram essa lei. E os primeiros projetos de industrialização, a partir dessa lei de incentivo, também foram construídos pelos técnicos do SEBRAE. O Luiz Henrique está rindo ali para mim, o Joel, né, e tantos outros que fizeram parte dessa história. E ali, vocês todos já estavam escrevendo a história do futuro do nosso Estado. Porque chegar no nível de desenvolvimento econômico e social que nós estamos hoje não seria possível sem que essas coisas tivessem acontecido naqueles momentos tão importantes. E aí depois, aproveitando mais uma vez a sabedoria, o conhecimento e a experiência do COI, quero contar mais uma história fundamental, que foi a criação do SEBRAE com S. Ele fala que o Paulo Lustosa, que foi o presidente do SEBRAE nessa época, era um deputado estadual do Ceará, deputado federal do Ceará, e que foi convidado a presidir o SEBRAE sem saber que o SEBRAE não tinha dinheiro. E ele começou a se preocupar com aquilo, incomodado, como é que eu vou dar conta de cuidar de um negócio desse, não tem recurso, é só problema. E ele, muito inteligente, falou assim, eu já sei o que vai ser a solução para o SEBRAE, nós vamos transformá-lo num S, e nós vamos dar independência financeira e econômica para essa instituição. Só que todo mundo que está aqui sabe o tanto que é difícil aprovar uma lei no Congresso, especialmente uma lei que dá dinheiro para alguma instituição. E foi muito difícil, ele se recorda ali, o tanto que foi difícil convencer. Ele saiu do SEBRAE, voltou para a Câmara para apresentar o projeto de lei, depois voltou para o SEBRAE de novo, que não chamava SEBRAE ainda, né, com S, para poder fazer a militância em favor dessa causa lá dentro. Criou uma revistinha na época, para poder disseminar a causa da pequena empresa. Essa revistinha chamava Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Na época, era uma revista que foi, inclusive, impressa e produzida e impressa dentro do SEBRAE. Compraram uma gráfica velha lá para produzir essa revista lá. Ela nem pertencia à Editora Globo. Foram lá na Globo para fazer, olha, faz um programa aí sobre essa temática e tal. E a Globo abraçou a ideia, né? E fez esse programa também na televisão. E, a partir daí, foi se criando um sentimento na população de que era importante valorizar essa causa, de que os pequenos negócios eram importantes para esse país e que era preciso dar condição para fortalecer uma entidade que pudesse dar suporte mais efetivo a essa atividade tão fundamental. E aí, a história é longa, né, Coy? Vamos encurtar essa história. O projeto de lei foi aprovado, e o Andrei já falou aqui, ele vem hoje da folha de pagamento, um percentual da folha de pagamento das médias e grandes empresas. Eu costumo dizer que é uma contribuição Robin Hood, né? As médias e grandes empresas pagam para a existência do SEBRAE 0,3% na folha de pagamento. Aqui no Estado de Goiás, nós temos 400 mil empresas. 16 mil recolhem para o SEBRAE, através das suas folhas de pagamento. Então, hoje o SEBRAE tem independência financeira e econômica, tem um dos quadros técnicos mais qualificados do nosso país, tem os programas melhores e mais avançados de empreendedorismo e se tornou uma referência
mundial. O SEBRAE é uma referência mundial numa instituição que valoriza e fortalece o empreendedorismo no seu país. Não é por outro motivo a estatística que Andrei conta aqui, que o presidente Andrei conta aqui, que o Brasil é um dos 10 países que tem o maior número de empreendedores proporcionalmente no mundo. 36% da população economicamente ativa. Não é por outro motivo. Alguém pode achar que isso é fruto apenas da capacidade de inovação e criatividade do brasileiro, capacidade de tomar risco e empreender. Não é apenas isso. Foi preciso que alguma instituição pudesse dar uma base de sustentação fundamental para que pudéssemos chegar aqui. São 100 milhões de brasileiros que estão em idade economicamente ativa. 100 milhões de brasileiros. A gente sabe que esse conceito tem mudado muito, mas é considerado pelo IBGE entre 18 e 64 anos. Hoje em dia, economicamente ativo, 80, 90 anos a gente está ativo, mas são 100 milhões de brasileiros que estão nessa faixa. Desses, 36 milhões são empreendedores. 12 milhões formais. 12 milhões formais. 24 milhões ainda são informais. E aí, o SEBRAE tem desenvolvido, ao longo da sua história, especialmente nessa outra fase, já nos anos 2000, um outro papel fundamental, que foi criar as condições para que o empreendedorismo pudesse se fortalecer no Brasil. Com isso, foi criado, a partir de projetos de lei desenvolvidos dentro do SEBRAE e apresentados através de parlamentares identificados com a causa, o Estatuto Brasileiro da Micro e Pequena Empresa. Foi a pedra fundamental do desenvolvimento de um novo modelo de fortalecimento do empreendedorismo. Depois vieram coisas importantes, como a criação do Simples, podendo facilitar o acesso das empresas à formalização e a uma tributação menor e mais justa para a pequena empresa. Depois ainda veio o Super Simples, a criação do MEI, do microempreendedor individual, que na maioria das vezes era um empreendedor discriminado por não ter condição de registrar-se como empresa e vivia nas sombras da informalidade. Então, foram essas e muitas outras ações fomentadas pelo SEBRAE e que continuam sendo muitas leis que vêm sendo aprovadas nos congressos, nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais, têm o dedo do SEBRAE para que nós possamos ter um ambiente favorável ao empreendedorismo. Não é por outro motivo que o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. Conseguimos criar um ecossistema de empreendedorismo mais favorável. Mas o Brasil não é um país para amadores. Já diria um líder mundial, o Brasil não é um país para amadores. É um país difícil, é um país burocrático, é um país com muitos entraves. E empreender continua sendo uma atividade de muito risco. Ainda assim, os empreendedores brasileiros conseguem manter seus negócios abertos por mais tempo do que a média dos empreendedores do primeiro mundo. Muitas pessoas não sabem disso, acham que no Brasil fecha empresa muito rápido. A média de fechamento das empresas na Europa, nos países de primeiro mundo, é maior do que no Brasil. Muitos não sabem disso. Não é por outro motivo. Existe uma instituição que apoia o empreendedorismo para que ele possa ter mais sucesso. Essa instituição é o SEBRAE. E, fora isso, o SEBRAE tem, ao longo do tempo, se modernizado, se atualizado, para poder ficar sempre de acordo com o sinal dos seus tempos. E continuamos nos modernizando. Agora, com a transformação digital, vamos também nos colocar no novo mundo, o mundo VUCA, um mundo mais volátil, incerto, complexo, ambíguo, onde é importante você se adaptar rapidamente às situações para oferecer sempre soluções contemporâneas para aqueles que mais precisam. O SEBRAE está se preparando para dar esse novo salto da transformação digital. Não sem deixar para trás os produtores rurais, que precisam tanto da gente. Hoje, lá no evento da FGM, uma secretária municipal me procurou no final e me disse: olha, Igor, eu quero fazer um agradecimento aqui para o SEBRAE, porque o programa de desenvolvimento rural que vocês levaram lá para o meu município de Santo Antônio do Descoberto foi um sucesso total.
Os meus produtores rurais estão encantados com o que aconteceu nas suas propriedades e com a rentabilidade das suas propriedades depois do programa que vocês levaram para lá, o Negócio Certo Rural, viu, Wanderson? Recebi esse elogio lá hoje, quero fazê-lo de público. Mas não só o rural, mesmo os empresários do comércio, que recebem um atendimento muito especial do setor de serviços, da indústria, que estão recebendo produtos como cursos, inovação em tecnologia, como consultorias gerenciais, estão dia a dia aperfeiçoando-se a partir do conhecimento acumulado dessa brilhante instituição que é o SEBRAE, que não existiria nem um dia de pé sem a força, o trabalho, a dedicação, o suor e a inteligência de cada um de vocês. São vocês que escreveram essa história. E as famílias de vocês que estão aqui presentes podem se honrar e se orgulhar desses homens e mulheres que, independente da sua posição dentro da história do SEBRAE, contribuíram decisivamente para construir essa história brilhante. Esses homens e mulheres que estão aqui são construtores do nosso país. Eles têm construído a história do nosso país para que a gente possa ter o país dos nossos sonhos e o país que os nossos filhos, netos e bisnetos merecem receber de nós. E como construtores dessa história e construtores do nosso país, esta homenagem que vocês recebem hoje é muito, mas muito merecida. Todas as homenagens que vocês pudessem receber seriam pequenas ainda, perto de tudo que vocês fazem ou já fizeram pelo Brasil, por Goiás, por Goiânia, pelos brasileiros goianos e goianienses, e pelos povos todos que formam a nossa nação. Vocês é que fizeram essa história, e fazem essa história, e que farão essa história. Então fica aqui o nosso mais profundo agradecimento. E a gratidão, ela é e precisa ser uma virtude que tem que ser cultivada sempre. Nem todas as pessoas que precisariam receber essa homenagem puderam estar aqui presentes. Primeiro, pelo limite imposto pelo tempo, né, e pelo cerimonial. Porque somente 100 pessoas poderiam receber, já é bastante gente. Mas muitas outras centenas de pessoas também mereceriam receber essa homenagem. E mais do que isso, muitos milhares e milhares de empresários e empresárias que fazem parte dessa história também mereciam ser homenageados. Indo para o final da minha fala, eu quero dizer que, além de vocês, que são os construtores do Brasil, através de uma instituição fundadora desse tempo de desenvolvimento da economia e da nossa sociedade, nós temos uma missão final que nós não podemos esquecer dessas pessoas, que são a razão de existir dessa instituição, que são os empreendedores e empreendedoras. Quero finalizar dizendo que nosso país, às vezes, fica à busca de heróis. Às vezes, a gente vê as pessoas se identificarem com heróis nos esportes ou em outras atividades. São pessoas que merecem a nossa admiração, o nosso respeito. Mas eu quero dizer que um país como o nosso, os verdadeiros heróis da nossa nação, heróis muitas vezes anônimos da nossa nação, são os empreendedores e as empreendedoras que nós servimos. Nós existimos para servi-los. São eles que acordam de manhã, tomando o risco do seu dinheiro, do seu tempo, da sua vida, da sua carreira, para poder empreender e construir uma família mais próspera e um país melhor. São eles que têm que vencer a burocracia, vencer um mercado difícil, vencer uma economia que não avança muito rápido e não gera tantas oportunidades como mereciam ser geradas. São eles que têm que vencer as dificuldades da legislação trabalhista, tributária e muitas outras. E são eles que não esmorecem perante tantas dificuldades e tantos desafios. A cada ano que começa novamente um ano de muito desafio. Mas eu quero dizer que o que nos dá esperança e fé
é que eles não estão sozinhos. Eles têm a nós. Funcionários do SEBRAE, credenciados, consultores credenciados, nossos conselheiros e todos os demais que fazem parte dessa instituição, para serrar fileira ao lado deles. E nós temos que ter orgulho de sermos parceiros e podermos servir a esses heróis brasileiros. A eles tem que ficar a nossa saudação mais genuína e mais especial. A razão de existir da existência dessa instituição e a razão da nossa economia estar de pé, funcionando, apesar de todas as adversidades que o nosso país passa. Nós devemos a eles, que não esmorecem e que estão lá, dia a dia, no sol e na chuva, fazendo a coisa acontecer. Os verdadeiros heróis brasileiros, os empreendedores e empreendedoras do nosso país. Então, a eles, a essa homenagem, presidente Andrei, a eles essa homenagem. Nós aqui servimos a eles e nos sentimos honrados em representá-los aqui nessa oportunidade. Mas essa homenagem a eles, a razão da nossa existência. Eu quero concluir a minha fala, além dos agradecimentos que eu já fiz, já que é o final de ano, pedindo a Deus que continue abençoando essa instituição, continue perpetuando a existência dessa instituição. Quantas famílias nós vemos aqui, pessoas de todas as idades, avós, pais, mães, filhos, netos, que foram criados e que têm o suporte, o apoio, por conta dessa instituição. Quantas famílias, esses milhões e milhões de brasileiros que criam suas famílias a partir do empreendedorismo e que tiveram apoio do SEBRAE para que pudessem manter o sustento no seu lar. Que Deus abençoe essa instituição, que Deus abençoe as pessoas que fazem parte dessa instituição, as pessoas que fizeram parte dessa instituição e continuarão fazendo sempre, por terem escrito os seus nomes na história dessa instituição, e que Deus abençoe também os que vêm por aí, os que vão chegar para cerrar fileiras, para dar sequência nesse trabalho. Que Deus abençoe a todos. E não vamos nos esquecer que daqui uns dias tem um aniversário para ser comemorado. Papai Noel é bom, traz os presentes. Mas tem um aniversário para ser comemorado no Natal, que é o aniversário de Jesus Cristo. Às vezes a gente esquece que o dia 24 é o dia do aniversário de Jesus Cristo. E que Cristo esteja nos corações de cada um de nós, quando nós estivermos fazendo o que Ele nos pediu, que a gente servisse ao próximo, que a gente faça ao próximo, ao empreendedor, o que Cristo gostaria que a gente fizesse a ele. Tratasse a ele o melhor possível, como nós trataríamos a nós mesmos, as pessoas que nós mais amamos. Servir com amor, que continue sendo a mensagem de Cristo nas nossas vidas dentro do SEBRAE. E eu quero prometer uma coisa para vocês. 2019 vai ser mais um ano de muito desafio. Não vai faltar desafio para nós. No nosso Brasil, não é um país para amadores. Nós somos profissionais. Eu quero prometer que o ano que vem tem muito desafio. Mas o que também nos anima é o fato de que esses desafios não são maiores do que nós. Nós somos maiores do que eles. Então, nós vamos vencê-los, um a um, para o bem do nosso país e da nossa gente. Muitíssimo obrigado. Saudações a cada um de vocês. Nossa gratidão, nossa homenagem. Mais uma saudação especial aos heróis brasileiros, os empreendedores e empreendedoras de nosso país. Muito obrigado a cada um e a cada um de vocês. Senhoras e senhores, nesse instante o vereador Andrei Azeredo prestará em nome da Câmara Municipal de Goiânia homenagem aos integrantes do SEBRAE em razão dos 46 anos da instituição através da outorga do diploma de honra ao mérito. Convidamos o presidente da Câmara Municipal, o vereador Andrei Azeredo, para se posicionar junto ao pavilhão das bandeiras. Para receber sua homenagem, homenagearemos primeiramente os ex-presidentes e presidente atual do Conselho Deliberativo Estadual do SEBRAE. Convidamos Silvio Eduardo Ribeiro Duval. João Bosco Umbelino dos Santos. Luiz Medeiros Pinto. João de Paiva Ribeiro.
Marcos César Chaú, representando Marcelo Baioque Carneiro. André Luiz Batista Lins Rocha. Hélio Naves. Marcelo de Oliveira Moura. Tito Souza do Amaral. Melchior Luiz Duarte de Abreu Filho. Joaquim Cláudio Mesquita, representado por Antônio Eurípedes de Lima. João Teodoro Pádua, que também representará Edvard Madureira Brasil. Marco Antônio Felício Sanches e Aldivino Júlio César Prates. Álvaro Augusto Cruz Fonseca dos Reis. Homenagem à diretoria atual: Igor Montenegro Celestino Otto. Anderson Portugal Lemes. Carlos Alberto Guimarães. Carlos Henrique de Melo Coy. Ney Geraldo Borges, que também representará Giovanni Felipe. Humberto Rodrigues Oliveira, representado por Lilian Pereira do Amaral. Lilian Mari Milhomens, representada por Débora Cristina. Marco Antônio de Melo e Cunha, representado por Aquino Porto de Melo. Homenagem aos empregados mais antigos: Adriana Machado Martins Camelo. Alberto Lustosa Nogueira. Arildo Francisco da Costa. Bruno Garibaldi Fleury. Vino de Faria Albernaz. Eduardo de Jesus Alcântara Filho. Elcia de Oliveira Leite. Eula Boaventura Fonseca. Joel Rodrigues Rocha. Joubert Amado Camelo. Leila Maria Novaes de Queiroz. Lúcia Amélia de Queiroz. Luiz Henrique Rodrigues. Maria Beatriz Ribeiro de Lúcia. Maria do Rosário Marques. Nilva Aparecida de Queiroz. Nilvânia dos Santos Teixeira. Otávio Ferreira Silva Júnior. Sônia Marta Pereira. Ulisses Fontoura. Valéria Teixeira Braga. Valéria Develar Marques. José Vieira da Silva.
Homenagem aos ex-empregados, convidamos Hilda Cristina da Silva. Luiz Átila Montelo de Oliveira. Bia Nívia Taveira Rocha. Paulo Soares de Azevedo. Rodolfo Maciel Monteiro. Tânia Aparecida da Silva. Leandro José Pires. Marcelino Luiz de Lima. Luísa Catarina Lobo de Godoy. Adriano de Paula Leite. Fernanda Martins de Araújo Curi. Valquíria Jardim de Barra. João Benco Neto. Com a palavra o presidente para suas considerações finais. Agradeço a todos que nos prestigiaram essa noite e declaramos encerrada essa solenidade. Convidamos a todos os homenageados para que possam perfilar aqui na frente, olhando para a mesa, para uma foto oficial de todos os homenageados. Amanhã essas fotos vão estar liberadas no site da Câmara a partir de 10 horas, tá certo? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.